é aquilo, né? Se a Netflix não divulga, cabe a nós divulgarmos a própria série que ela fez. Também, né, a série acabou estreando ali perto de The Witcher, então o foco foi todo no The Witcher e ninguém acabou falando sobre Trilha Sonora, que é uma série super maravilhosa, mega fofinha, que estreou na Netflix dia 19, 18 de dezembro, por aí, bem pertinho do Natal. A gente vai falar mais sobre essa série que parece um misto de This Is Us com Glee depois da vinheta. Trilha Sonora vai contar a história de um grupo de pessoas, moradores de Los Angeles, que todas elas têm algum grau de parentesco ou algum tipo de união, seja por acaso ou um vínculo sanguíneo, e vai contando a história deles e como a música está presente na vida deles. Assim como a gente, de vez em quando, né, tá triste ali no ônibus, olhando pela janela, ouvindo aquela música completamente triste, enquanto a chuva cai. Então é basicamente sobre isso que a série Trilha Sonora vai falar. Que cada um de nós temos uma trilha sonora para cada um desses momentos das nossas vidas e como essas trilhas sonoras acabam impactando a vida de pessoas, nesse caso, essa família, essas pessoas que estão juntas de uma certa maneira em Los Angeles. Trilha Sonora é uma série original Netflix de 10 episódios e eu desde o final de 2019, que foi quando ela estreou, até agora eu fui vendo cada episódio, me deliciando, sendo bem devagar mesmo, curtindo bastante a série. Não uma série que eu maratonei de uma vez porque sinceramente eu estava com uma certa pena de acabar com elas, porque fazia tempo que eu não me apaixonava por uma série desse tipo. E ela fica sob a responsabilidade de Joshua Safran, que também, né, foi produtor tanto de Gossip Girl, Smash e Quantico, ou seja, 3 séries muito boas, só que pelo menos eu curti bastante. Sendo Smash a mais parecida com Trilha Sonora por ter toda a temática aí, né, de musical. Mas eu curti bastante que a série, como eu falei antes, né, ela é um misto de This Is Us com Glee. Elas não têm a série não tem as músicas propriamente cantadas pelos atores, elas são performadas e os números são simplesmente maravilhosos, mas ela também traz uma carga dramática familiar muito grande, típica de This Is Us. Se você viu This Is Us, você vai sentir um toque aí, talvez uma inspiração que o Joshua teve nessa série. E Glee, é claro, por causa das grandes performances que tem em trilha sonora. O roteiro da série eu achei muito bem escrito, separando cada episódio para falar sobre 2 personagens. Então, tipo assim, o primeiro episódio vai falar sobre a Nellie e o Sam, e aí vai aparecer uma pessoa nesse episódio que vai parecer meio avulsa, mas que ela vai ser explicada no episódio só dela. Então, os personagens têm uma construção muito boa. Se algo acontece em certo momento, pode crer que vai ter uma explicação dessa atitude num episódio próprio daquele personagem, a não ser se o personagem for tão coadjuvante assim, né, ser tão secundário que não tem um episódio sozinho para ele. Mas normalmente todas as atitudes são explicadas em episódios e você vai notando a complexidade dos personagens. Uma coisa que eu curti bastante, que é até uma coisa que seria um ponto positivo, mas que eu já estou adiantando, já que eu estou falando sobre construção de personagens, é que a série não tem um vilão definido. Ela é a vida acontecendo. Então a vilania presente na série acaba sendo sobre algumas atitudes ruins dos personagens. Então, alguma escolha errada que eles tomaram que tornam isso o personagem vilão naquele momento, mas que não define ele como uma pessoa ruim. É simplesmente alguma escolha errada que ele teve e que isso pode ser perdoado em episódios futuros, em acontecimentos futuros ou não, dependendo aí do seu código moral, do que você acredita ser certo ou errado. Como protagonistas, bem, é complicado falar que a série tem um grande protagonista, porque como os episódios vão falando sobre 2 pessoas, então acaba que cada um tem o seu momento de protagonismo, mas o trio principal que tipo encabeça a série, está em praticamente todos os episódios, é representada por Paul James, eu esqueci o nome dela, eu vou ler aqui rapidinho porque eu não quero errar.
Paul James, Kelly Hernandez e Jenna Deal. As duas, eu acho que eu quebrei o celular, mas enfim, as duas já têm uma experiência aí com o musical. A Kelly, ela atuou em La La Land, que ganhou o Oscar. Ganhou um Oscar. Eu acho que não ganhou o Oscar de melhor filme porque teve aquela treta lá de Moonlight também, de ter errado. Mas enfim, é um filme que todo mundo gosta, é premiado. Eu confesso que eu não gosto tanto assim de La La Land, mas é um musical aí que o pessoal gosta bastante. E também a Jenna Deal, que já esteve aí em Se Ela Dança, Eu Danço, que é um filme que eu tenho no meu coração, fez a minha adolescência. Aí fez eu ensaiar passos de danças que eu nunca coloquei em real na pista de dança, que ficou ali guardado no meu quarto. E como destaque eu acabo dando pra Jenna Deal porque eu me identifiquei e gostei mais da personagem dela, a personagem Joanna, que é uma personagem que tem seus sonhos, tem a sua ambição, mas acaba lidando com a realidade, ou seja, ela precisa enfrentar os desafios reais que atrapalham ou algumas questões que podem ajudar ela a realizar o seu sonho ou encontrar pelo menos um sonho possível. Como pontos positivos, a série tem principalmente as suas músicas, claro, ela não é lotada de músicas recentes, e sim é um misto de músicas de agora com músicas de antigamente. Na verdade, o quesito para fazer parte da série trilha sonora é a música encaixar naquela situação. Então você vai ver música dos mais diversos gostos musicais, vai ver pop, vai ver rock, vai ver hip hop, vai ver rap, enfim, mas todas as músicas encaixam muito bem naquelas situações, sendo realmente uma trilha sonora para aquilo que está acontecendo. Também tem o fato da humanidade dos protagonistas, que são os que levam os nomes nos títulos dos episódios, em que todos eles são muito humanos. Como eu falei, as consequências da vida que tornam eles vilões ou não. São algumas atitudes, algumas escolhas que acabam fazendo eles serem tidos como alguém ruim ou alguém bom, e mesmo assim depende muito da sua ótica. Além disso, também tem a série Seguir os Passos, né, de This Is Us e Glee, que são duas séries que sinceramente eu amo de paixão. Então, pra mim, foram esses os grandes pontos positivos da série, que eu me deliciei em cada episódio dela. Ah, e também tem as lições de moral. Ela é aquela série que vai te deixar assim, com o coração quentinho, também vai te fazer refletir em algumas coisas. Na verdade, tem algumas cenas, principalmente uma cena da Joanna, que eu acho que é no primeiro, no segundo episódio, enfim, é logo ali no início, que é um verdadeiro tapa na nossa cara. E que eu curti bastante. Então a série tem essas lições de moral, de mostrar pra gente coisas que a gente deve dar valor e que muitas vezes a gente deixa passar assim como se não fosse nada. Como um ponto negativo, bem, apesar de eu achar a série perfeita, sem nenhum defeito, aclamada, que deve ser exaltada em qualquer lugar, ela tem um pequeno ponto negativo que me incomodou um pouco. O fato dos coadjuvantes muitas vezes não terem um desfecho. Tipo, a série vai encaminhando, apresenta pra a gente diversos personagens, alguns deles são muito bem desenvolvidos, protagonistas, quem dá o nome aos episódios é muito bem desenvolvido, mas ali tem um amigo deles, alguém dali que acaba não sendo muito desenvolvido e muitas vezes é esquecido completamente no churrasco. Então eu acho que o único ponto negativo da série é não ter dado um desfecho, nem que seja mínimo, para aqueles que não sejam protagonistas. Às vezes você nem vai sentir falta, vai chegar no final da série e não vai nem lembrar de quem foi aquela pessoa, mas foi uma coisa que eu senti um pouco de falta, um final feliz ou não para todos os personagens. É claro, isso pode ser salvo se tiver uma segunda temporada, mas sinceramente eu acho que uma segunda temporada de trilha sonora seria legal com outros personagens, como se fosse uma outra crônica, uma outra trilha sonora de outras pessoas, porque eu acho que a história ali da Nelly e do Sam já foi muito bem contada.
Mas no final de contas, trilha sonora vale a pena, sim, vale muito a pena, porque é uma série muito gostosinha de se assistir. É aquela série que você vai ver e se emocionar e ao mesmo tempo se sentir bem leve, que traz uma boa dose de realidade e também de fantasia aí com os números musicais, a não ser que você acredite que as pessoas estão fazendo aquilo realmente na hora que aquilo tá acontecendo, e que ensina bastante a gente sobre algumas coisas da vida e como lidar com as adversidades que muitas vezes são apresentadas pra gente. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue Aqui Barba em todas as redes sociais, principalmente o Instagram, porque tem conteúdo inédito lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e, é claro, tchau!